Olá, crianças! Hoje vocês vão aprender mais sobre números decimais e o sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. Geralmente, o sistema de numeração decimal é representado por um material chamado de material dourado, que tenho certeza que vocês já viram, que é representado por esses objetos que vocês estão vendo aí na imagem. O cubinho corresponde a uma unidade, a barra uma dezena, pois é formada por 10 quadradinhos menores, a placa uma centena, pois contém 100 unidades, e o cubo é representado por uma unidade de milhar, é composto por 1000 quadradinhos. Utilizamos o material dourado também para representar os números decimais. Podemos representar unidades, décimos e centésimos utilizando placas, barras e cubinhos. Vamos considerar a placa como uma unidade, um inteiro. Então, toda vez que tiver a placa, está se referindo a um inteiro. A décima parte da placa é uma barra e equivale a um décimo da unidade. Um décimo representado por 0,1. E a centésima parte da placa é um cubinho e equivale a um centésimo da unidade, que é 0,01. Então, uma unidade equivale a quantos décimos? A unidade equivale a 10 décimos. E quantos centésimos? Então, 100 centésimos. Para completar uma unidade inteira, nós precisamos de 10 barrinhas, então por isso que é um décimos, e para completar uma placa inteira, precisamos de 100 cubinhos, que equivale aí a um centésimo. Um décimo equivale a 10 centésimos. Vocês vão reparar aí que é a mesma escrita. O zero que vem depois do 1, ele não vai influenciar no número decimal. A gente pode colocar esse zero ou não. Só que o zero que vem antes do número 1, ou seja, antes da vírgula, esse zero aqui, ele é obrigatório. Agora, vocês vão ver como que é a representação no quadro de ordens e em forma de material dourado do número 2 inteiro e 54 centésimos. No quadro de ordens e classes, nós vamos dividir aí em parte decimal e parte inteira. Na parte decimal, o C corresponde a centésimo e o D corresponde a décimo. E na parte inteira, o U corresponde à unidade e o D corresponde à dezena. Esse quadro de ordens ele é separado por uma vírgula, pois estamos falando de números decimais. Então, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Vamos ver agora a representação no material dourado. Nós vemos aí que tem 2 inteiros, então é representado por 2 placas. Na parte decimal, no Dzinho, temos o número 5. Significa que são 5 barrinhas, que são representadas também no material dourado. E na parte decimal aí, a última centésima, é representado pelos cubinhos, então vão ter 4 cubinhos. E a leitura desse número será da seguinte forma: posso ler 2 unidades e 54 centésimos ou 2 unidades, 5 décimos e 4 centésimos ou 2 inteiros, 5 décimos e 4 centésimos. Posso ler também 2 inteiros e 54 centésimos. Vamos fazer também a representação no quadro valor de lugar do número 4 inteiros e 28 centésimos. O quadro valor de lugar vai estar dividido da mesma forma, em parte inteira e parte decimal. Vamos colocar o número 8 na casa aí dos centésimos, o 2 na casa dos décimos e o 4 na casa da unidade, que é a parte inteira. Com o material dourado, a representação vai ser 4 inteiros, que são 4 plaquinhas. Na parte dos décimos, 2 décimos, que é 2 barrinhas. E na parte dos centésimos, são os cubinhos, que é representado por 8 cubinhos.
Lê-se 4 unidades e 28 centésimos, ou 4 unidades, 2 décimos e 8 centésimos, ou 4 inteiros, 2 décimos e 8 centésimos. Agora vamos representar os números das fichas no quadro de ordens e depois vamos escrevê-los como que é a leitura de cada um deles. Lembrando que no quadro de ordens vamos separar por vírgula a parte inteira da parte decimal. Então, aí onde está indicando a setinha verde, nós vamos colocar as vírgulas. Essa vírgula vai servir para separar a parte inteira da parte decimal. Vamos olhar o número que está na ficha e colocar o que vem antes da vírgula, e depois da vírgula vamos colocar os números representando os décimos ou centésimos. O número que está na letra A é 1 inteiro e 49 centésimos. A parte inteira fica antes da vírgula e as decimais após a vírgula. O número que está na ficha B é o número 28 inteiros e 6 centésimos. Perceba como que ele vai ficar no nosso quadro valor de lugar. O 28, que é a parte inteira antes da vírgula, e depois da vírgula vai ficar o 6 e nós acrescentamos um 0. Por quê? Para ficar uma representação legal do número. Esse 0 ele não vai influenciar no valor, não vai ter diferença, é só representativo. O valor vai continuar o mesmo. E a letra C, 75 inteiros e 3 centésimos. Repare aí que, conforme foi escrito o número na ficha, jogamos ele da mesma forma no quadro valor de lugar. Cada número em sua parte adequada. Está na parte decimal e tem número na parte também inteira. Vamos para a leitura. O número que está na letra A ficou 1 unidade e 49 centésimos, que também posso ler 1 inteiro e 49 centésimos. B, 28 unidades e 60 centésimos, que também posso ler 28 inteiros e 60 centésimos. E o C, 75 unidades e 3 centésimos. Posso ler 75 inteiros e 3 centésimos. Comparação de números decimais. Ao compararmos dois números decimais, inicialmente comparamos a parte inteira. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos. Se os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. Ao compararmos números decimais, estamos vendo aí qual é o maior ou qual é o menor. Temos aí o exemplo, vocês vão ver uma imagem de jogadores brasileiros comemorando uma medalha. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, a seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a medalha de ouro, a vencer a seleção italiana pelo placar de 3-0. Então, primeiro vamos determinar a altura de dois jogadores, em específico do Bruninho, que está indicando aí o círculo verde com 1,90 de altura, e o William, também que está circulado de verde, que apresenta 1,86 de altura. Então, temos a altura do Bruninho e a altura do William. Para compararmos os números, vamos olhar o que está na parte inteira. A parte inteira é o número que está antes da vírgula. Observamos aí que ambos correspondem ao mesmo número. Ambos apresentam aí mais de 1 metro de altura. Já que o primeiro número é igual, nós vamos comparar o segundo número que vem aí depois da vírgula, que é o número que está na casa dos décimos. Um tem o número 9 e o outro o número 8. Então, nós já vemos aí uma diferença, que já é o suficiente para a gente determinar que um é maior que o outro. Como aí o 9 é maior que 8, então dizemos que 1,90 é maior que 1,86. Portanto, Bruninho é mais alto do que o William. Para comparar os decimais, nós utilizamos o sinal maior que e menor que. Também podemos fazer a adição de números decimais. Luana foi a uma lanchonete e comprou um copo de suco e um pedaço de bolo.
Veja aí alguns dos preços do que é servido na lanchonete. Suco, R$ 1,50 um copo de 300 ml, bolo, R$ 1,75 um pedaço e salgado, R$ 2,25. Para determinar o total de gasto nessa compra, vamos aí calcular, ou seja, somar duas parcelas, ou seja, vamos somar os dois produtos que Luana vai comprar. Então, ela vai comprar um copo de suco e um pedaço de bolo. O suco custa R$ 1,50 e o bolo R$ 1,75. Vamos fazer a soma desses dois valores. Escrevemos as parcelas uma abaixo da outra, de maneira que uma vírgula fique alinhada com a outra. Em seguida, adicionamos os centésimos, os décimos e as unidades, e assim por diante. Ou seja, toda vez que vocês forem montar uma conta com números decimais, opte sempre por colocar uma vírgula embaixo da outra. Não importa se o número que está em cima e que está embaixo vai ficar mais para a direita ou mais para a esquerda. Para fazer cálculo de número decimal, é obrigatório que as vírgulas estejam sempre uma embaixo da outra. Quando somamos esses dois valores, vamos obter 3,25. Reparem que mesmo após a soma, a vírgula continua no mesmo lugar, não teve aí modificação. Então, Luana gastou R$ 3,25 nessa compra. Para fazermos uma subtração, utilizamos a mesma regra da adição, sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Vocês estão vendo aí uma tabela que mostra a estatura de Marcelo. Estatura é a mesma coisa que altura. Vamos determinar aí a diferença da estatura de Marcelo do seu nascimento aos 5 anos de idade. Qual é a diferença e o quanto que ele cresceu? Então, vamos utilizar os números 1,13 menos 0,52, que a leitura correta é 1 inteiro e 13 centésimos e 52 centésimos. Então, vamos fazer uma conta de menos. Escrevemos o minuendo sobre o subtraindo, de modo que uma vírgula fique alinhada com a outra. Em seguida, subtraímos os centésimos, os décimos, as unidades e assim por diante. Ou seja, os passos são o mesmo de uma subtração. Lembrando que o número maior em cima e o número menor embaixo. Começamos a fazer o cálculo sempre da direita para a esquerda. Então, vamos obter aí o número 61 centésimos. Portanto, Marcelo cresceu 61 centésimos do seu nascimento até os 5 anos de idade.